Você sabia que as pessoas ouvem, em média, quase 4 horas de rádio por dia? Nós passamos mais tempo ouvindo rádio do que qualquer outro veículo. O rádio é um excelente meio para levar e fazer as pessoas lembrarem de uma informação. O rádio é imbatível. Exclusiva FM. O melhor está aqui. Exclusiva FM. O melhor está aqui. Ao vivo no estúdio da Rádio Exclusiva FM, começando mais um Mulheres em Flow, um programa feito especialmente para você, mulher. E o nosso tema de hoje é a reforma trabalhista e as principais mudanças para as mulheres. Recebemos ela, que é uma mulher em flow, advogada, empresária, esposa e mãe de 2 filhos lindos, doutora Fernanda Albano. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rosângela. Eu que agradeço o convite. Então, vamos começar um bate-papo, gente. Entender primeiro, né? Fernanda, como é que você começou a sua carreira no direito? Conta um pouquinho da sua história, o porquê da sua escolha pelo direito e também por essa atuação como advogada. Bom, eu escolhi o direito por entender que eu poderia ajudar muita gente, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Quando eu comecei a atuar, quando eu comecei a estudar, eu queria ser juíza. Quando eu passei na OAB e comecei a advogar, eu vi que era isso que me satisfazia. Essa busca diária por conhecimento, por desafios, poder ajudar as pessoas, isso me realiza cada vez mais. É maravilhoso, Sim. Né? E hoje a sua atuação no seu escritório é voltada para que área? No direito empresarial, nós atuamos com ênfase no direito trabalhista e no direito civil. Joia. Aqui nós temos uma curiosidade que é bem interessante, que há cerca de 120 anos, né, a primeira advogada se formou no Brasil. Sim. Foi a Mirtes Gomes, né? Sim. No entanto, entre ela concluir a faculdade e ser admitida no quadro de sócios do Instituto de Advogados do Brasil, que foi anterior à OAB, né? Ela precisou esperar 7 anos. E hoje, qual é a situação da mulher advogada em nosso país? A mulher vem conquistando o seu espaço cada vez mais. A sua força de vontade, a sua garra, a sua perseverança fazem toda a diferença no mundo atual. Joia. Show de bola. E quais são os avanços e desafios da mulher advogada brasileira? Olha, nós tivemos grandes desafios e muitos avanços. Vamos começar pelos avanços. Hoje nós temos mulheres que ocupam cargos de juiz, de magistratura. Nós temos mulheres que compõem os quadros da OAB. E isso, para a gente, depois de anos de luta pela igualdade, é muito importante. Contudo, os desafios nunca terminam, né? Vivemos uma sociedade machista, onde mesmo conhecedoras dos seus direitos, nós ainda sofremos o desrespeito. Nem sempre somos ouvidas. Muitas vezes a beleza, os atributos físicos falam mais alto do que o conhecimento, do que a competência. E isso ainda é muito ruim. É muito ruim. E a gente vê isso presente em várias profissões ainda, né? Sim. Inclusive, a gente lança um livro agora no começo de fevereiro e que a gente fala desse caminhar da mulher, né? Sim. Porque historicamente a gente vem com esse peso
de que a gente precisa ser validada por um homem, por um casamento, por uma maternidade. E na verdade não é isso, essa né, doutora? Essa autoafirmação é muito ruim, né? Exatamente. Nós temos que estar todos os momentos nos autoafirmando, mostrando conhecimento, provando, não é nada bom. Não é nada bom. E dentro do direito, né, é uma profissão que ainda é muito latente essa história do homem, né? Muito, 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 muito. Aqui eu tenho um dado da OAB, que 49% dos inscritos são mulheres. Porém, a OAB nunca foi presidida por mulheres. Nós podemos considerar que a liderança feminina na advocacia é uma realidade nos dias atuais? Sim, podemos sim. Como ressaltei anteriormente, as mulheres ocupam cargos na OAB, comissões, compondo comissões, ocupando cargos de vice-presidência, desempenhando um papel fundamental dentro da instituição. Eu acredito ser questão de tempo para a mulher presidir a OAB. Vamos torcer, né? Sim, estamos lutando por isso. Com certeza, a gente precisa sim validar, né, a nossa atuação dentro do mercado e com certeza vai ser uma grande conquista, né? Sim. Em 2016, por exemplo, a OAB instituiu o Ano das Mulheres no Brasil. Desde então, os olhares estiveram mais voltados para a causa. Algumas conquistas começaram a aparecer. Sim. E aí eu acho interessante a gente falar um pouquinho do Plano Nacional da Mulher Advogada. O que é e como funciona? O Plano Nacional da Mulher Advogada nada mais é que o fortalecimento do direito humano da mulher. Essa iniciativa foi criada pelo provimento 164 de 2015. Funciona através de ações práticas para garantir a efetiva participação das profissionais na OAB e a sua proteção, claro. Eu posso citar como exemplo o combate a todas as formas de assédio, certo. A valorização da mulher como sócia, associada, contratada, por sua competência. Voltamos na discriminação. Na discriminação, exatamente. Sim. Isso é muito importante. A elaboração de propostas que apoiem a mulher no exercício da advocacia. Então, cada dia mais, a OAB está abrindo espaço para a mulher. Isso é sensacional, é muito importante. E quando vem de dentro, né, eu acho que vem com uma força. Sim. É a própria instituição abrindo esse olhar e fazendo parte desse movimento. E as mulheres conquistando seu espaço lá dentro, porque hoje elas compõem os quadros das prerrogativas, de várias comissões. Isso nos fortalece muito. Com certeza, com certeza. Queridos ouvintes, vocês podem ir mandando aqui perguntas, insights, tanto eu quanto a doutora Fernanda, a gente vai respondendo vocês. Então, muito obrigado aqui a todos vocês que estão assistindo. Priscila Silvestre, Jocélia, Josias de Freitas, Karen Ferreira, Márcia Paulinho, Adriana Peniche, Maria de Fátima, Morgana, olha, Camaquã, Rio Grande do Sul. Estamos em Rio Grande do Sul, muito bom. Euler, Luciana Alves, Maria Pereira, Eduarda Moraes. Sejam todos muito bem-vindos. E é só vocês compartilhar essa live, o nosso programa, mandar insights, perguntas, que nós vamos respondendo. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho dos direitos da mulher advogada, vamos que eu lá. acho que é importante também a gente trazer essa temática. Então, a advogada, a gestante, a lactante, a adotante, como é que funciona? Olha, até 2016, essas profissionais elas não tinham nenhum benefício, nenhum direito diferenciado, tá? A partir de 2016, a advogada teve seu direito de gestante, lactante e adotante reconhecido. Tá. O que é muito, muito importante. Com o advento da Lei 13.363 de 2016, os benefícios foram significativos, especialmente para suspender os prazos a partir do nascimento do bebê, por 30 dias, ou da adoção. Então, é válido também para a adoção. Sim, e os efeitos dessa norma impactam especialmente a rotina da advogada, da mãe. Porque antes elas tinham que se desdobrar entre prazos, audiências e rotina do recém-nascido. Hoje não mais. E eu não posso deixar de citar também que agora em 2019 tivemos um grande avanço nos direitos da advogada e da estagiária gestante. Estagiária também. Também Ótimo, ótimo. O direito à isenção total correspondente à anuidade
do momento do parto. Então, no ano que o bebê nascer, a anuidade está garantida. Você não precisa mais pagar. Olha que interessante, um movimento muito positivo. Até porque a mulher precisa desse tempo com o seu bebê, precisa. As emoções também ficam afloradas nessa época. Muitas vezes a gente não consegue conciliar. Sim. Até porque muitas mães não têm o apoio do marido ou do pai da criança ou de um familiar mais próximo que possa cobrir esse espaço quanto ela precisa estar advogando, quanto ela precisa estar em uma audiência. E é importante a gente ressaltar também, e aí falando um pouquinho aqui de saúde mental, que tá tudo bem não conseguir. Porque nós somos mães, mulheres profissionais, e a gente sabe o quanto a gente se cobra em determinados momentos. Tanto com a maternidade, quanto com o nosso trabalho, às vezes também como o nosso papel de esposa, de filha, enfim, né? O quanto é importante ter ao lado pessoas que nos façam enxergar essa situação, porque nós mesmos nos cobramos muito, Exato, exato. Fica aquele peso, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso fazer isso. Inclusive, no nosso livro, a gente traz um tema que é muito interessante, um dos capítulos, que fala da síndrome da supermulher, né? Que é quando verdade. A gente... Tem até algumas fotos da internet que é bem interessante, né? A mulher com um monte de coisa aqui, telefone, panela e sobe e desce. Me vejo nessa situação. Me identifico. Muito! Olá, prazer, eu sou do time. Doutor, e agora vamos conversar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Vamos lá. Que é uma temática também extremamente importante, que trouxe muitas dúvidas aí para o público feminino. Quais são os benefícios dentro desse processo? Mas, para começar, como é que essa reforma afeta as mulheres? Tá. Nós podemos citar algumas mudanças que afetam diretamente a mulher. São elas: o trabalho insalubre, a multa contra a discriminação, a licença maternidade que não pode ser mais negociável, a revogação do intervalo de 15 minutos entre as jornadas. Esses são os principais ganhos aí, então, né, dentro dessa reforma. E a reforma, ela prevê a possibilidade de grávidas trabalharem em condições insalubres, ou seja, que podem fazer mal aí à saúde. O que nós podemos entender com salubre e insalubre nesse contexto? Vamos lá. Locais salubres são aqueles ambientes que não causam qualquer prejuízo à saúde. E o que podemos entender por ambientes insalubres? São aqueles que possuem barulho, calor, frio e radiação com excesso, que fazem mal realmente à saúde. Tá. E dentro disso, qual que é o grau de salubridade permitido? E o que essa funcionária ela precisa apresentar para a empresa? Tá. A gestante somente poderá trabalhar em ambientes nessas condições se a insalubridade for em grau médio ou mínimo. No máximo, jamais. Tá? E para que elas possam trabalhar nessas condições, elas precisam, de forma espontânea, apresentarem um atestado médico autorizando que ela trabalhe nessa atividade durante a sua gestação. Então, não é que ela hoje é, entre aspas, obrigada a trabalhar nessas condições. Não. Isso é se ela... de forma espontânea, apresentar para a empresa. Mas temos que fazer um parênteses nessa situação. Tá. Porque se as mulheres elas forem transferidas para um local onde não tem a insalubridade, elas também deixam de receber o adicional de insalubridade. Por isso que muitas delas optam por apresentar esse atestado, mesmo sabendo que pode causar algum tipo de risco à saúde dela. A saúde dela, Sim. Muito interessante. Olá, Yasmine, seja bem-vinda. Wellington também, Ingrid. Parabéns pelo tema, obrigada. Obrigada. Gente, se vocês tiverem dúvidas aí sobre o tema, é só mandar aqui pra gente. Vânia, seja muito bem-vinda. Floresta, Rio Grande do Norte. Estamos longe. Muito bom, estamos longe, muito bom. Eduarda Moraes, também seja muito bem-vinda. Maria Pereira, Luciana Alves, São Paulo. Kira e Cabeleireiros, então um beijo para Kira e Cabeleireiros, é isso aí. Gente, compartilhem essa live, mandem os insights aqui pra gente, que vai ser um prazer responder vocês, ok? Agora vamos lá para mais um tema
dentro aqui da reforma trabalhista, né? As mulheres que estão amamentando, elas podem trabalhar em locais insalubres e qual o grau de salubridade permitido? Sim, as mulheres que estão amamentando podem trabalhar em locais insalubres, independente do grau. Mínimo, médio, máximo, não importa. Só não trabalham nesses locais aquelas que apresentarem atestado médico com o afastamento, com a solicitação de afastamento. Tá. Do contrário, elas irão trabalhar sim. Sim. E a licença, ela ficou aí dentro... Qual que é hoje? Acho que era 4 meses, 6 meses? 120 dias é o mínimo. É o mínimo. Exatamente. E não pode ser negociado. Não pode ser negociado. Não. Sempre para mais, menos nunca. Menos nunca. Sim. Tá. Então, e como o funcionário deve agir caso essas condições não sejam cumpridas? E como funciona essa situação na prática? Ou seja, de fato, aqui no Brasil? Essas leis são cumpridas? Como é que é? Bom, vamos lá. Primeira coisa, essa funcionária precisa procurar uma advogada. Sim. Para que possa entrar com uma ação judicial. Também aconselho a denunciar a prática ilegal, vamos dizer dessa forma. Elas deveriam sim procurar o Ministério do Trabalho e fazer essa denúncia. Porque é necessário que a mulher procure seus direitos efetivamente, para que a lei possa ser cumprida. Se continuar do jeito que está, as mulheres sendo submissas, baixando a cabeça, essa lei não vai ser cumprida nunca. Nós temos empregadores, sim, que cumprem a lei, mas tem outros que não cumprem, né? Não. E como sabe que só na justiça isso pode ser reparado e as mulheres muitas das vezes ficam quietas porque precisam do salário, porque precisam da remuneração e as coisas ficam do jeito que está mesmo. E normalmente, doutora, quanto tempo demora um processo desses? Este é um outro problema. O processo trabalhista demora muito. Contudo, nós temos audiência. E numa audiência inicial, numa audiência una, nós podemos debater. Então, eu penso que um ano e meio para um processo desse chegar numa conclusão. Joia. Olha lá, Neia Martins, seja muito bem-vinda. Chile Costa, bom dia a todos. Abraço para o Uruguai, gente. Estamos muito internacional. Muito importantes. Com certeza, muitos abraços para o Uruguai. Mairi Bahia, Nelba, estamos assistindo, muito bom o programa, parabéns, muito obrigada. É isso aí, podem mandar aqui as perguntas de vocês, insights, compartilhar a nossa live, porque de fato é uma temática extremamente importante. A gente falar das questões trabalhistas e voltadas para o público feminino, sim, né? Porque por muito tempo, eu acho que a gente ainda passa isso nos dias de hoje, existe uma diferença salarial, que eu acho sim, que é importante a gente comentar muito também. E ainda muitas profissões e muitos cargos que a gente passa e a turma olha torto, mulher não deveria estar fazendo isso, e a gente ouve aquelas piadinhas de que mulher deveria estar no fogão, com a vassoura na mão e por aí vai. Lastimável, né? Lastimável. Eu com a vassoura na mão, diante de um comentário desse. Não é? Exatamente. E doutora, é normal receber no seu escritório mulheres com essas demandas? Sim. 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 Depois da reforma trabalhista, nós tivemos alguns casos deste. A reforma criou uma multa a ser paga à funcionária que sofre discriminação salarial. Os salários dos empregados que desempenham a mesma função em uma empresa devem ser iguais, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A multa, quem desrespeita essa norma, será metade do teto do INSS. Certo. Além das diferenças salariais, claro. Tá? Mas, de acordo com o texto de lei, a Justiça determinará o pagamento em casos da comprovação da discriminação. Só que voltamos ao mesmo ponto. Uhum. As mulheres precisam lutar por seus objetivos, pelos seus ideais, e não ficarem quietas. Nós Precisa temos abrir a muitos boca, né? cargos
onde o salário do homem é maior que o da mulher na mesma função. E aí, se a gente fica quieta, a gente é conivente com isso, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, vai continuar, E né? vai continuar, não Sim. vai mudar. Então é importante abrir a boca, né, gente? Colocar a boca no trombone, é o que eu falo sempre. Quem não é visto não é lembrado. Então é bater sempre na mesma tecla. Sim. E buscando aí os nossos direitos. Porque, olha, século XXI, a gente não devia mais estar passando por isso, né? Sim, e a mulher tem a capacidade, né? Ela tem o conhecimento, ela tem a capacidade, ela busca evoluir, estudar para melhorar. Sim. Então, não tem o porquê continuar dessa forma. Exato. E dentro aqui do livro que nós vamos lançar, que é o Sem Medo do Batom Vermelho, a gente fala até dessa união da mulher. Porque, infelizmente, tem uma rivalidade feminina muito forte. Você vê que os homens têm uma parceria, isso é muito nítido, né? O quanto eles se dão bem e tudo mais. Mas, infelizmente, dentro do universo feminino, e até por todas essas questões históricas, existe essa rivalidade. Se a gente falar dentro do mercado de trabalho... É absurdo, né? É absurdo. Devíamos estar unidas. Exatamente. Estamos brigando. Brigando, se pegando. E aí entra, às vezes, o comentário vem, sim, do homem e muitas vezes da mulher, esse comentário machista que a gente estava falando agora há pouco. Ah, mas foi promovida porque... Exatamente, exatamente. É por isso que nós continuamos brigando e lutando pelos nossos direitos. Tem que acabar essa questão de que mulher só vai pra frente se fizer as coisas do jeito que fazíamos antigamente. Ou que diziam antigamente. Hoje a mulher, ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura familiar, ela tem uma estrutura profissional. E não tem o porquê continuar dessa forma. Uma dúvida aqui da Margarete Lins. Ela pergunta as questões dos direitos, né, da mulher que trabalha como cuidadora. Isso é válido para todas as profissões, todas as áreas? Como é que funciona, doutora? Sim, sim. O cargo de cuidadora, desculpa, é um cargo de confiança. Porque ela tá ali 24 horas com a pessoa, então existem algumas regras diferenciadas. Tá? Então ela precisa buscar, sim, um profissional da área do direito trabalhista para que possa esclarecer de forma mais aberta para ela quais são os direitos que ela tem, mas não foge ao que nós estamos conversando. Joia. Então, se você tiver mais alguma pergunta aqui dentro disso, é só você mandar aqui pra gente, tá, Margarete? Vamos lá, deixa eu ver que tem mais gente aqui. Olha, estão perguntando de sorteio de livro. Vamos sortear livro, com certeza, já. A Neia tá falando, olha, que bom que eu consegui assistir vocês. A Shirley tá falando, muito legal o programa, obrigada. O Maurício tá falando que ele é da Honda Aichi, Japão. Então eu entendo que tem alguém no Japão, é isso? A gente tá muito internacional, muito bom. Letícia Milk, seja bem-vinda. Vavá, seja bem-vinda. A Shirley tá falando, ótima explanação e esclarecimento. Precisamos estar instrumentalizada sempre, é isso. Quase não sai, hein, Shirley? Gente, mais perguntas, mais insights, é só vocês mandarem aqui direto pra gente, que a gente vai respondendo vocês. Já vamos fazer, sim, sorteio de livro, com certeza. Nós falamos na semana passada. Então, dúvidas, insights, corram aqui e compartilhem essa live para que a gente consiga alcançar ainda mais e mais pessoas. A Shirley tá rindo, é isso aí. É muito ao vivo, né? Então sai essas coisas mesmo, essas entaladas. Então vamos aqui, doutora. Apesar da reforma determinar que convenções e acordos coletivos prevalecem sobre a lei, em alguns pontos, o próprio texto lista temas que não podem ser negociados. Então, quais são esses temas e como é que isso funciona? Como nós falamos anteriormente, a licença maternidade é um deles. Ela deve durar no mínimo 120 dias, inclusive em caso de adoção, e não pode ser negociado. Nós temos também a estabilidade ao emprego da gestante, que não pode ser demitida por 5 meses após o parto. Porque se for demitida,
o empregador precisa sim indenizá-la. Desse período... 5 meses após o parto ou durante a gestação também é válido? Também é válida. Tá. Então, se ela é demitida nesse processo de gestação, ela tem o direito a... Tem a estabilidade. O empregador deveria, exatamente, indenizá-la. Muitas vezes ela precisa buscar a justiça para conseguir ter o seu direito atendido. Certo. Então, gente, entenderam, né? Buscar a justiça. Buscar a justiça. É igual buscar o psicólogo, buscar a psicoterapia, é a mesma coisa, é dessa maneira que funciona. É isso. A Vavá tá falando, manda um beijo para a galera de Itoupava Norte. Então, um beijo enorme aí pra galera de Itoupava Norte, é isso aí. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o nosso programa. Doutora, agora vamos lá. A reforma trouxe a revogação do artigo 384 da CLT. Sim. Nos explique, por favor, o que é esse artigo, né? E que fala desse intervalo de 15 minutos que você chegou a mencionar agora há pouco. Como é que funciona isso? A revogação do intervalo de 15 minutos é um tema com grande relevância jurídica, pois trata de um tema polêmico, contraria entendimentos majoritários dos tribunais e desagrada grande parte da sociedade. Tá. Por quê? A mulher tinha o direito de 15 minutos de descanso entre uma jornada e outra. O que significa isso? Ela trabalhava o seu período normal, para que todos possam entender. Sim. Parava 15 minutos e depois faria o horário extra. Certo. Tá? Isso não acontece mais hoje. Então, a mulher tinha o direito ao descanso, ao final de sua jornada e o início da próxima jornada. Certo. E isso foi tirado. Mas nós também não podemos esquecer do princípio da isonomia. Porque nós sempre lutamos por direitos iguais entre homens e mulheres. Tá? E se nós lutamos por esses direitos, como é que a gente pode querer um benefício de 15 minutos? Por isso, ser um tema tão polêmico no nosso mundo. Entendo. Mas isso aqui, essa questão desse descanso, deixa só eu ver se eu entendi direito. Sim. Era para toda e qualquer mulher, independente do cargo e da condição. Não necessariamente porque teve um filho ou alguma coisa do tipo. Não, era todas. Todas. Não era tão utilizado, né? Mas quando a mulher ia atrás dos seus direitos, através de uma ação trabalhista, esses 15 minutos eram dados. Tá? Então, aí e hoje fazia conta, fazia diferença. Hoje não mais. Hoje não mais. Não. Gente, vamos agora para um breve intervalinho e a gente já volta com mais perguntas aqui de vocês. Estamos aguardando. Um beijo para Santa Bárbara do Oeste, Marta. Seja bem-vinda. Então, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta rapidinho em 1 minuto. E esse foi o comercial do nosso patrocinador Bezerra e Fernandes Advogados. Então é só vocês entrarem no site Bezerra e Fernandes Advogados. Tem aí o e-mail da nossa advogada Michele Fernandes para você tirar todas as suas dúvidas sobre a assessoria jurídica da sua empresa, você mulher, empreendedora, que está abrindo a sua empresa. Então é só entrar em contato com a doutora Michele e tirar aí todas as suas dúvidas que ela está apta a auxiliar. Vamos a mais um comercial de outro patrocinador maravilhoso e vai ter sorteio, né, gente, desse patrocinador, com certeza. Portanto, se desligue dos padrões irreais. Deixe tudo isso em off. Se ligue no que te faz sentir bem. E é para isso que há mais de 35 anos existe a Onodera. Para você se amar do jeito que você é. Todo de chato, off. Todo de bom, on.
E quem mais do que uma marca que traz o ON no nome para fazer isso por você? Onodera. Tudo que te faz linda. Uma folha com perguntas. Nosso patrocinador Onodera Moca, que cuida muito bem de mim, apesar que para manter esse corpinho, né, minha gente, tem que ser muita massagem, porque, ó... Não é mole, não é fácil. Então, um beijo para toda a turma da Onodera Moca, que sempre me trata muito bem. E você que quer fazer a sua avaliação gratuita, basta você entrar em contato com a Onodera Moca e dizer que você assistiu o programa Mulheres em Flow, que você vai fazer toda a sua avaliação estética gratuita. E lembrando, gente, que é importante falar sobre essa temática, que muitas vezes a gente acorda, preciso fazer um procedimento estético. Tudo bem, a gente precisa arrumar umas coisinhas aqui e ali, mas tem que buscar uma empresa séria, né, doutora? Sim. Tem que ser uma empresa séria, porque lá na Onodera você vai fazer toda uma avaliação, você vai passar, né, com um médico, com uma nutricionista, e aí eles vão te falar se você, de fato, pode fazer esse procedimento estético. Se está dentro disso, se você pode fazer, se isso vai fazer bem para a sua saúde, porque às vezes, gente, não dá para fazer, não pode fazer e está tudo bem. Claro que eles vão buscar outras alternativas. Então, é cuidar do corpo, sim, é cuidar da saúde, sim, mas de forma responsável. Então, Onodera Moca, entre em contato e agende já a sua avaliação gratuita. Um beijo a toda a turma da Onodera. E, gente, aqui eu tenho mais perguntas, mais insights. Olá, Cláudio, Denis, Cristiane. A Cristiane está falando que é de Vários e a Paulista. Seja bem-vinda. O Sérgio, do Peruíbe. Seja bem-vindo, Sérgio. Ele fala: força para as mulheres de bom senso, pois as loucas que se juntem aos seus pares, homens. Adorei. Adorei. É isso aí, com certeza, Sérgio. Então, gente, vai mandando aqui pra gente comentários, insights, perguntas, que nós estamos aqui para responder vocês. E, doutora, dentro aqui do ramo do direito, o que você sente, né, que a mulher, a profissional, que está ingressando nessa carreira agora, quais são os conselhos que você dá dentro dessa atuação, contando um pouco da sua trajetória, da sua experiência, o que deu certo, o que não deu? Vamos lá. Quando eu comecei a advogar, eu enfrentei um grande preconceito, pois além de ser mulher, eu era extremamente nova. E como citei acima, nós vivemos numa sociedade extremamente machista. Lidar com um empresário era complicado, porque muitas vezes eles não nos ouviam. Nós falávamos e eles não escutavam. Não contava o que eu tinha de conhecimento. Não contava as minhas aptidões profissionais. Muitas vezes o fato da minha idade e de ser mulher atrapalhava muito, muito. Eu comecei a advogar na área empresarial e estou até hoje. Com o passar do tempo, as coisas foram melhorando. Eu fui conquistando o meu espaço, as pessoas foram conhecendo a minha capacidade. O preconceito diminuiu, mas ainda existe. Ainda existe. Existe. Se eu tiver que concorrer com um advogado homem, muitas vezes ele consegue e eu não. O contrato, por causa do fato de eu ser mulher. Gente, passada, tá vendo? Existe, Vai fazer o quê? O que pode falar diante disso? As mulheres ainda são vistas pela beleza, pelo atributo físico, e não por sua competência, e não pelo que ela pode proporcionar. Nós ainda enfrentamos, infelizmente, esse tipo de preconceito, de discriminação. Sim. Isso é lamentável, né, gente? Infelizmente. Eu digo, no meu escritório hoje é 90% composto de mulheres. Nós temos uma bancada grande de advogadas. Temos advogados, sim. Mas eu costumo dizer para as pessoas que estão ao meu lado que elas precisam continuar se especializando, buscando conhecimento cada dia mais, para que a gente possa ter respaldo jurídico para efetivar um trabalho de qualidade e mostrar
o porquê estamos ali e para que viemos. Com certeza, é exatamente isso. E foi legal você mencionar que tem algumas mulheres lá no seu escritório. E como é que é esse relacionamento? Lá flui, assim? Muito, muito, muito. Essa questão de que mulher faz fofoca, mulher faz intriga, mulher briga, eu não vejo dessa forma. Porque a mulher também trabalha com o coração. E isso é muito importante na nossa área. Nós não podemos levar tudo a ferro e fogo. Sim. E nós temos esse contrapeso dentro do escritório. E eu acho que também o ambiente, né, doutora? Eu acho que favorece muito. Sim, sim. Olha, hoje ainda vivemos um período desfavorável para as mulheres em diversos sentidos. Mas dentro de ambientes fechados, o trabalho com a mulher, ele flui melhor. É. E hoje no seu escritório são mais mulheres ou mais 90% de mulheres. De mulheres. Sim. 90% de mulheres, sim. Adoro. Mas eu entendo que nós precisamos ainda melhorar a questão da paridade de gêneros, homens e mulheres. Para que isso seja alcançado, nós precisamos continuar buscando conhecimento, qualificação. E aí sim, essa discrepância vai diminuir, porque hoje ainda é gigante. É gigante, sim, sim. É gigante. Hoje e ainda dentro, assim, eu lembro na minha época, e eu acho que era um pouquinho, não sei se dentro da sua área, se foi assim também na época que você começou a estudar, mas no meu caso era 99% de mulheres dentro do curso, mas aí é um curso, que tem essa visão também preconceituosa de que é mais para o público feminino, né? A mulher psicóloga. Aí é diferente do direito, que tá mais essa relação do... 75% da sala de aula era masculina. Era masculina. Sim, sim. E grande parte dos professores também. Também. Eu lembro que eu tive direito em um outro curso que eu fiz, que foi ADM, alguma coisa em relação a direito, que eu não vou lembrar agora a matéria, mas os professores eram homens, eu não tive professores mulheres. Tanto também dentro dessa questão da administração, economia, eram todos homens. Sempre, né? Sempre. A área de humanas, eu acho que voltada para a saúde, tem mais esse viés da mulher. Sim. É bem por aí. E vamos falar um pouquinho, doutora, sobre essa questão da discriminação, né? Do sexo, já que a gente está falando sobre isso, sobre a etnia. Hoje ainda acontece muito isso? Sim, de forma mais sutil. Tá. Dentro do direito, de forma mais sutil. Mas acontece. Muito. Muito. Tá. Olha o Luciano aqui, ele tá falando que é de Vila São José, São Paulo. Luciano, seja muito bem-vindo. Compartilha aí a nossa live. Produção, caiu aqui essa transmissão. Depois vocês veem aqui o que aconteceu. Rosângela, eu acredito que podemos falar ainda da modalidade do emprego. Tá. Porque também alterou. E isso veio a ajudar bastante a mulher. Tá? Hoje nós temos a opção de teletrabalho, nós temos a opção de trabalho intermitente, do autônomo. Sim. Isso beneficia muito as mulheres. Muito. Porque evita aquela coisa do trajeto, aquela profissional que é mãe, tem seus atributos dentro de casa. Sim. Então, diminui essa falta de tempo, essa ausência junto ao seu lar. Isso é muito importante também. Sim, é muito importante frisar, e eu acho que a gente falando até um pouquinho da condição econômica do nosso país, né? Os brasileiros e brasileiras, nós fomos desafiados a inovar nesse sentido, né? Exatamente. E a gente vê, assim, várias profissões que antes a gente nunca tinha ouvido falar. Recentemente até a gente passou por uma experiência em casa, né? Com uma pessoa que faz um trabalho ela apresenta possíveis parceiros, né? Faz esse link. E eu achei muito interessante porque ela falou, olha, eu fiquei desempregada, vou sobreviver ali com
esse salário aí que a gente tem direito, seguro-desemprego e tudo mais, e não consegui me recolocar no mercado. Então eu tive que me virar nos 30. Sim, inovar. E inovar. Sim. E eu achei muito interessante esse trabalho dela e falei, é isso, gente, de fato, é você olhar as suas habilidades. Ela fala, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, adoro andar pela rua e tal, conversar com todo mundo. Então é olhar essas habilidades e o que eu posso fazer com elas. Desenvolvê-las, exatamente. E nós temos muitas pessoas assim no mercado hoje. Sim, sim. E olhando aí para a maternidade, eu acho que isso facilita muito o processo. Para a mulher em si, porque ela é dona de casa, ela é esposa, ela é mãe. E tem um monte de afazeres, né? Porque muitas vezes ela não tem uma pessoa em casa que auxilie, que ajude. Sim. Exatamente. Então ela chega do trabalho, ela ainda tem que cozinhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ensinar lição. E aí a coisa fica muito complicada. Fica muito complicada, com certeza. O segundo turno é pesado. Às vezes até mais que o primeiro. Muitas vezes, muitas. E aí eu acho que isso abre leques de opções, né? E eu acho que é meio às crises que a gente consegue se adaptar, inovar, ressignificar as coisas, né? Exatamente. Nos recolocar de forma diferenciada. Porque a gente busca o diferencial. Para poder fazer a diferença realmente. É fazer a diferença na vida de alguém. É isso que eu busco na minha vida. Sim. Você hoje como mãe, empresária, advogada, como que é toda essa dinâmica, né? Principalmente nesse ponto maternidade, que daí já daria outro programa, uma outra pauta que é maravilhosa a gente falar, né? É maravilhoso ser mãe, mas é difícil, porque a vida do advogado é complicada, ainda mais no ramo empresarial, que você não tem um horário. Dependendo do ramo que você atua, dentro das empresas, você tem o celular ligado 24 horas, você precisa dar atenção para o cliente, e você tem, em contrapartida, os filhos que precisam de atenção, porque são crianças, muitas vezes, você precisa ensinar lição, você tem que dar comida, você tem um marido. Conciliar essas duas jornadas é complicado, mas com muito amor a gente consegue. Consegue, sim, né? Porque nós temos, gente, essa habilidade. Olha, os homens não têm. Desculpem vocês, homens, tá? Que estão assistindo. Muito amor por vocês. Tenho um filho que é homem, sou casada com um homem, aí sim, 2. Então, gente, amamos vocês, mas sim, vocês não têm esses dotes que nós temos. Não tem. Não. Definitivamente não. Definitivamente não. Exatamente isso. E, bom, doutora, o que mais que a gente pode trazer de insights e dicas para essa funcionária que, de repente, está passando aí por dificuldades? Como é que ela pode se comportar, quais ações ela precisa tomar dentro de todos esses desafios? Ela precisa perder o medo, em primeiro lugar. Ela tem que saber que ela é importante sim e que no meio que ela está, ela faz a diferença. Então, quando ela se sentir ameaçada ou discriminada, ela precisa procurar ajuda. Sempre. Vai atrás de uma advogada ou de um advogado, né, o que for melhor, sim, mas faça valer os seus direitos. Lute por eles. Sim, porque nós brigue temos por esses eles. direitos, exatamente. Né? Não adianta a reforma estar aí, as pessoas colocarem no quadro e tá tudo muito bom, muito bonito. Exato. Mas se não... colocar no quadro, muitas vezes colocar defeito, né? Falar que não ficou legal, mas nem entender o que é, nem parou para estudar, para ir atrás da informação. Exatamente. Né? Ou não fez se valer do seu direito e tá criticando. E então tá criticando, não resolve. Não resolve. Exatamente. Então é se posicionar dentro disso, exatamente, né? Abrir a cabeça, entender o que eu ganho com isso, né? O que eu perdi com isso e se adaptar dentro disso. É isso. É isso. Buscar ajuda sempre. Buscar ajuda sempre, com certeza. Gente, perguntas, insights. Ó, eu tenho a Maria Torres falando, adorei o tema de hoje. Obrigada, Maria. Nós também adoramos falar sobre esse tema hoje. A Sheila tá falando muito legal o programa. Muito bom. É isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma área específica, então é só mandar aqui que a doutora Fernanda vai responder vocês. Ela tá aqui, ó, esperando as perguntinhas para responder todos os insights. Então, vocês compartilhem aqui a nossa live, deixem os comentários de vocês
pra gente ir interagindo. E também nós teremos o sorteio daqui a pouquinho, no finalzinho do programa. Eu vou sortear para vocês o livro que foi prometido na semana passada, que é um livro Autoamor, um caminho para regulação emocional e autoestima feminina, que é um livro que é muito bom. É, você leu. Eu li. E lembrando também, gente, que no dia 7 de fevereiro nós vamos fazer o lançamento do livro Sem Medo do Batom Vermelho, transformando rivais em aliadas, aqui em São Paulo, no Saint Decor Café. Só que para você participar, você precisa ou me procurar, ou procurar uma das coautoras, que daí tá todo um movimento nas redes sociais, porque esse livro, ele não é só um livro, ele é um movimento. E quando a gente fala Sem Medo do Batom Vermelho, é exatamente o que eu estava conversando com a doutora aqui agora há pouco, quando ela fala, olha, tire o medo, né, vá em busque os seus direitos, questione. É de fato você colocar ali a sua cara para bater mesmo, porque é discutir sobre isso, é falar sobre isso. Quem não é visto não é lembrado, já falei, falo de novo. Então a gente traz esses insights dentro do livro e a gente usa o batom como um símbolo, né? Porque tem essa questão, né, do medo de fato de usar um batom vermelho. Será que é só à noite que a gente usa? Será que pode usar para trabalhar? Como é que o universo masculino enxerga isso? Como é que o universo feminino enxerga isso? Então é muito interessante a gente abrir aí esse leque de possibilidades e fazer parte desse movimento. É colocar o seu batom vermelho, fazer sua foto e falar, olha, eu faço parte desse movimento. Ó, a Neia tá perguntando, doutora. Vamos lá. Para nós psicólogos autônomos, a lei é do autônomo? Como é que funciona? Sim. A lei é do autônomo. Apesar de ter um regimento interno no Conselho da Psicologia, como tem na advocacia, a lei é de autônomo. Tá. E essa lei de autônomo funciona dentro do que nós estabelecemos? Como é que funciona isso na prática? Na prática, ela não tem vínculo empregatício, você trabalha por conta própria, assume os riscos da profissão. Sim, tá? sim. Tem uma parte da lei especializada nesse tópico, nesse assunto, exatamente, certo. Tá? É de forma eventual, não é habitual, então você não tem a obrigação de estar no mesmo local, no mesmo dia, todos os dias. Sim, você sim. não tem a contraprestação por ter uma carga horária definida, Tá. vamos dizer assim. Joia. E essa questão da contribuição previdenciária, no caso, é interessante fazer ou... Sim. Sim. O correto seria você fazer o seu recolhimento como autônomo para que você possa se aposentar quando chegar na idade ou tiver algum problema de saúde, aquela coisa ter toda. todas as garantias Exatamente. e tudo mais. Exatamente. Show. O Cleiton tá falando que ele está em Sabará, Minas Gerais. Então, um beijo para Sabará, Minas Gerais. Já Shirley está falando. Excelente programa, doutora Fernanda. Transcorreu Obrigada. com muita leveza falar de algo que às vezes é tão pesado, a nossa área jurídica. É verdade. Exatamente, é dar uma querida, né, gente? Vamos trazer ela aqui mais vezes. A Romilda tá falando, assistindo com você. E a Shirley. Sim, esse livro está lindo. Será mais uma fonte, instrumento de orientação para o universo feminino. Exatamente. Instrumento de orientação. Essa é a ideia, né? Compartilhar insights. Trazer aí feedbacks nesse sentido, né? E logo mais a gente tem um livro também maravilhoso que a gente lança na sequência do Sem Medo do Batom Vermelho, que a gente vai falar sobre a questão da violência contra a mulher. Inclusive eu estava falando aqui com a doutora Fernanda, logo mais uma surprise para vocês. E com certeza a gente vai trocar muitos insights sobre isso. E eu acho que, doutora, eu trouxe aqui dentro dessa temática, acho que é um tema importante a gente falar um pouquinho da questão da violência contra a mulher no ambiente corporativo. Como é que isso funciona? É muito comum? Você recebe no seu escritório? Sim. O assédio ainda é muito comum. Além da discriminação, nós temos a questão do assédio. Assédio moral, assédio verbal, a exposição da mulher
no ambiente de trabalho ainda é muito grande. É muito grande. Sim. E aí eu acho que é importante a gente fazer esse link, que muitas vezes a violência ela fica atrelada à violência física, Não. né? Sim, sim. Ah, não, porque se não foi físico não é uma violência. E dentro disso a gente vê, principalmente nesse ambiente, né? O assédio já é uma violência. Uma violência. Grave, por sinal. Pronto, tá aí o resumo. O assédio já é uma violência. Então, se você Exatamente. passa por isso, Procure os seus direitos. Procure orientação jurídica. mais uma pergunta aqui, doutor. Ó, a Neia está perguntando. Nas questões de impostos, nós entramos em qual setor? Ou seja, recolhemos, além do INSS, o que mais? Ela é a psicóloga que fez a pergunta anterior. Então, depende do que você arrecada. Nós temos a parte do imposto pela tributação simples, pelo presumido. Então, tudo depende do que você arrecada. Tá. Tá? Você vai pagar o imposto de renda. Sim. E aí, a alíquota depende do que você recebe, do que você ofere de lucros. De lucros. Muito bom. Neia, espero que ela tenha respondido. Se você ficou com mais alguma dúvida, você manda aqui pra gente que a gente responde. Olha, Iana, de Mairi, Bahia. Estamos na Bahia. I love you. Adoramos. E, gente, aqui nós vamos fazer o sorteio, né? Porque nós falamos na semana passada que teria o sorteio do livro. Então, vocês participaram aqui da live, interagiram, né? Então, nós vamos fazer aqui um sorteio e vai sair aqui um número aleatório. Então, a doutora Fernanda, ela vai falar um número de 1 a 50. Ela vai escolher um número e aí nós vamos contar o número de comentários aqui, que vocês foram interagindo dentro da live. E o comentário que corresponder a esse número que ela vai falar é a pessoa que ganhou o livro, certo? Certo. Justo, né? Porque assim a gente não vai pelo nome. Exatamente. Tá? E aí a gente vai contar e coloca aqui quem ganhou o livro. Assim, na sequência que eu conseguir finalizar o programa, eu já conto e posto aqui embaixo pra vocês quem foi a ganhadora. Então, vamos lá, doutora. De 1 a 50, solta um número. 48. 48, pronto. Então, a gente vai contar aqui e posta pra vocês logo mais, aqui embaixo, quem foi que ganhou esse livro, certo? Ótimo. E agora, gente, falando mais um pouquinho, né, da Onodera Moka, você vai deixar... Aqui eu vou colocar logo mais o link. Você vai clicar nesse link para você ganhar uma massagem lá na Onodera Moka. Então você vai acessar o link e vai falar: olha, eu assisti o programa Mulheres em Flow e quero fazer a minha massagem lá na Onodera Moka. Tá certo? Então eu vou colocar o link aqui para vocês e vocês vão acessar direto esse link. Doutora, a Onodera lhe mandou 2 presentes. Um deles, né, um Vale Experiência Onodera, que tá aqui. Muito obrigada. É uma massagem detox, então você vai poder passar lá também por uma avaliação com uma nutricionista ou com o dermato. Ótimo. Aí, quando agendar lá, você escolhe o que Tá você bom. quer e vai fazer toda essa massagem e tudo mais. E, além de tudo, a Onodera também deu um cheque bônus. Nossa. Adorei. Para o seu tratamento. Então, vai lá, faz toda a avaliação, faz sua massagem e dentro aí do que você escolher tem o cheque bônus Onodera Irei. para usar lá na Onodera Moka. Muito obrigado. Amei. Aqui também tem um folder que tem alguns tratamentos da Onodera. Então dá também para você já estudando um pouquinho, né? Ver aí o que precisa fazer. Muito porque a gente obrigado. sempre acha alguma coisinha para fazer. Sempre, Né? todos os dias. Nós nunca estamos satisfeitas, Nunca né? estamos satisfeitas, exatamente isso. Gente, muito obrigada a todos vocês que entraram aqui e acompanharam o nosso programa, deixaram comentários, insights. Foi muito positivo, ok? E agora eu quero agradecer também a Dona Rô Stories, que me veste sempre lindamente. Então, muito obrigada, Dona Rô Stories. É uma empresa que trabalha tanto com lojas quanto com pessoa física. O e-commerce já vai entrar no ar, eles só estão fazendo alguns ajustes. Só que você pode entrar lá no Instagram,
Dona Rô Stories, escolher a sua peça e dizer que você assistiu o programa Mulheres em Flow, que você vai ter um desconto especial, tá bom? Então pode escolher através do Instagram, tá joia? E logo mais, quando subir o e-commerce, eu compartilho aqui com vocês. E logo mais também tem foto aqui do look que eu tô usando, então é só vocês acompanharem lá a Dona Rô Stories. As meninas são umas queridas, dá muita atenção, toda vez que eu vou lá é sempre um paparico. Então, muito obrigada a vocês, um beijo enorme também à doutora Michele Fernandes, também advogada que faz parte aqui do nosso quadro de advogados, estamos muito bem amparadas dentro disso, né? E doutora, conta pra gente, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Onde é que fica o teu escritório? Qual que é o endereço? Qual que é o telefone? Vamos lá, nós estamos no Jardim São Paulo, Rua Outeiro da Cruz, 454, numa travessa da Leôncio de Magalhães. Certo. Os telefones 2283-5935 ou 2283-5934. E também pelo site www.albanotomasi.com.br. Adorei! Gente, muito obrigada. Doutora, muito obrigada Eu pela que agradeço visita. a oportunidade, Eu amei amei. estar aqui com você. Espero retornar em breve. Com certeza, quantas vezes quiser, a porta tá aberta. E, gente, ó, semana que vem, programa Mulheres em Flow, pontualmente, meio-dia, compartilhem, vamos falar sobre rivalidade feminina, sem medo do batom vermelho. São 6 psicólogas nessa bancada, vai vendo o burburinho que vai ser esse negócio, então... Adorei! Nós esperamos vocês aí na próxima semana. Um beijo carinhoso no coração, muita energia positiva. E nós esperamos vocês. Agora vai entrar aqui no ar aí a nossa chamadinha para o próximo programa, já compartilhando aí quem vai participar com a gente, que é a psicóloga Neia Martins, a psicóloga Yasmin Haddad, a psicóloga Helena Sampaio, a psicóloga Shirley, que estava aqui conversando com a gente também, Shirley Costa, a terapeuta Reiki Kellen Lopes e, claro, a minha pessoa, né? Aqui também conversando com vocês sobre essa temática tão importante. Então não deixem de acompanhar o nosso programa e de deixar aqui os seus insights, compartilhar esse programa de hoje, para que ainda mais pessoas possam ter acesso a essas informações, que são informações de qualidade e que de fato faz sentido a gente falar sobre isso, né? Eu acho que juntas nós somos mais fortes e aqui foram muitas trocas, né, muito positivas sobre o nosso universo. Então vamos passar todo esse conhecimento e esse conteúdo adiante. Então um beijo enorme do coração. Um beijo para todos. E até a próxima. Tchau, tchau.